Pessoal, boa noite, então, sejam bem-vindas. Eu vou frisar bem-vindas, porque temos um público exclusivamente feminino na aula de hoje aqui, né? Se ninguém entrou com o e-mail errado, né? Temos 8 mulheres participando, e na aula de hoje, que é a nossa última aula ao vivo da disciplina, eu pretendo abordar algumas questões aí da atividade 2, tal como foi, né, a outra aula nossa de revisão, que acabou não sendo ao vivo, e eu espero essas questões que eu escolhi, elas desmembram em outras, né? O assunto delas acaba desmembrando em outras e deve ajudar vocês a responder as demais questões, tá? Lembrando que essa atividade 2, ela está lançada, né, iniciou ontem, vai até o dia 12 de setembro, 3 tentativas, conteúdo das unidades 3 e 4, prevalecendo a nota da melhor tentativa, certo? Lembrando também que as notas das atividades 1 e 3 já encontram-se lançadas no sistema. No dia 13, logo pela manhã, eu já publico as notas do questionário 2, e aí já dá para saber quem passou e quem ficou. E quem não fez a atividade 3, né, que foi a prova presencial, ela vai ocorrer agora, dia 3 de setembro, nesse final de semana, no horário ainda que vai ser passado para os polos, provavelmente acho que período vespertino, tá? Mas aí depois vocês vão combinar com os tutores presenciais certinho o horário para fazer a segunda chamada, para quem perdeu aí a primeira chamada, tá? Então, na aula anterior, como que a gente fez? Né? Acabou não tendo ali a dinâmica direto com vocês, porque acabou sendo uma aula gravada, mas a ideia hoje é eu lançar aqui a pergunta e dar um tempinho aí, 1 ou 2 minutinhos só para vocês tentarem responder, e daí eu já vou direto para a explicação, tá certo? Nessa questão número 1 aqui, a questão quer saber o seguinte: sobre as características dos conselhos de políticas públicas, assinale as alternativas verdadeiras. Então, esse tipo de questão lá no SIGA, quando eu já coloco que são verdadeiras, então são 2 ou mais, eu quero saber dessa sequência aqui, quais são as verdadeiras. 1 minutinho aí para vocês lerem, e eu já faço. Quem já quiser responder e quiser respondendo pelo chat aí, fica à vontade. Quiser abrir o microfone, fica à vontade também, tá? Qual que vocês acham que são as alternativas verdadeiras? Tá? Vou até numerar aqui para ficar mais fácil. Deixa eu só colocar aqui em outra Eu caneta. acredito que são a 1, 2 e 4 verdadeiras. Verdadeiras, né? 1, 2... Tá ruim para desenhar com o mouse. 3, 4 e 5. Tá meio cortado aqui, mas acho que dá para ir. Quem não quiser participar com o microfone, quiser colocar aqui no chat, fica à vontade também, tá? Quem que respondeu foi você, Helenice? Eu não escutei o áudio, mas não vi quem foi. Foi a Carla. Ah, Carla, tá. Beleza, Carla. O povo tá meio quieto, meio acanhado. Né? E eu concordo com a Carla. Josiane concorda também. É igual os grupos, né? Daqui a pouco, eu concordo com o outro grupo lá, muda a resposta, né? Bom, nessa questão número 1, ele quer saber sobre as características dos conselhos de políticas públicas, né? Os conselhos são uma das formas de participação das pessoas, né, durante a tomada de decisão na administração pública. E a afirmativa 1, ela diz que os conselhos funcionam por meio de reuniões periódicas com pautas definidas. Verdadeiro, tá? Os conselhos, eles têm essa prerrogativa de convocar com antecedência. A pauta já é definida, tá? Ele funciona tal como as reuniões extraordinárias costumam funcionar. E o assunto discutido é específico daquela pauta, tá? Se tiver um novo assunto, tiver um novo tema, isso é jogado para uma próxima sessão ou é convocado uma sessão extraordinária para que ela ocorra. Tá? A afirmativa 2 coloca que
os conselhos debatem temas relacionados a políticas públicas. Também é verdadeiro, tá? Porque a principal característica dos conselhos é debater assuntos e temas relacionados às políticas públicas voltadas ao ensino superior, políticas públicas da educação básica, políticas públicas de meio ambiente, políticas públicas de saneamento e por aí vai, tá? A afirmativa 3 diz que são espaços participativos, porém possuem característica exclusivamente deliberativa e não consultiva. Essa 3 ela é falsa. E alguém saberia me dizer por que ela é falsa? Porque ele é consultivo também. Exatamente, Helenice. Ele delibera Eu concordo com a Helenice. e faz as duas funções. São espaços participativos e possuem características deliberativas e consultivas, tá? Então, quando ela é deliberativa, geralmente elege-se o grupo que vai deliberar, tá? E quando ela é consultiva, muitas vezes envolve a questão das comunidades tradicionais, envolvem a comunidade local, que geralmente vai ser afetada por conta daquela ação, daquela política pública, tá? Então, isso ela diferente de outros tipos de participação popular, os conselhos eles possuem características deliberativas e consultivas. Tá? O item 4 ele diz que os conselhos eles realizam o acompanhamento e a fiscalização da gestão de uma política pública. Verdadeiro. Tá? Os conselhos eles acompanham e fiscalizam a execução de uma política pública. E aqui eu faço um destaque para explicar a principal diferença de uma política de Estado e de uma política de governo. Tá? A política de Estado ela sempre está acima da política de governo. A política de Estado ela é macro, tem uma característica soberana e ela visa o bem-estar da coletividade. A política de governo não necessariamente vai atender ao anseio da maioria da população, tá? Então, é consenso que uma política de Estado envolva a melhora da qualidade da educação, né? Tem se discutido muito a questão, por exemplo, do homeschooling, que é aquela possibilidade da criança estudar em casa e não ir para o colégio para estudar. Ela só vai no colégio para fazer as provas e eu não lembro direito como que é a questão, tá? Mas, por exemplo, o ensino escolar em casa é uma política de governo, que muitas vezes vai um pouquinho contra com uma política de Estado que fala da universalização da educação. Oi, Patrícia, pode falar. Patrícia? Não sei se você está com o microfone ou não, mas se quiser usar o chat também, pode usar, tá, Patrícia? E pode me interromper aqui se você conseguir ligar o microfone sem problema nenhum, tá? Então, essa principal diferença faz com que os conselhos justamente ajudem a balizar, a garantir, na verdade, a execução das políticas de Estado, né? E mais ainda, e fiscalizem principalmente a gestão das políticas de governo. Então, e geralmente as políticas de Estado, elas independem do direcionamento de ser de partidos de direita, de centro, de esquerda, e as políticas de governo, essas sim, elas têm um viés mais determinista, assim, elas tendem a ser mais de direita ou mais de esquerda, dependendo aí do partido que está ali em execução. Professor. Tá? Sim, Helenice? Mas políticas de Estado são bem raras, né? São. Na verdade, elas existem muito no papel. É. E os governos não fazem muita questão de evidenciá-la, né? Por exemplo, tem uma guerra aí entre os partidos de esquerda e de direita. Os de direita querem a questão do ensino religioso nas escolas, os de esquerda já querem que coloquem nos currículos a questão do debate das minorias, né? A questão da homossexualidade. Então,
você tem um conflito muito grande aí, né, das políticas de esquerda, de governo de esquerda e de direita, né? E muitas vezes a política de Estado, que é melhorar a educação, acaba ficando aí em segundo plano, tá? E o papel do conselho é pegar o governo e falar, opa, volta para o trilho aqui, você está indo pelo caminho errado, tá? Mas, muitas vezes, os próprios políticos acabam influenciando a participação de políticos ou parentes ou assessores de políticos nesses conselhos e muitas vezes acabam direcionando o conselho ali para uma política de governo e não de Estado. Tá? E a afirmativa 5, ela diz que os conselhos de políticas públicas são abertos à participação de qualquer pessoa interessada na discussão, ainda que ela não entenda do assunto. Tá? Então, essa afirmação, ela é falsa, tá? E alguém sabe me dizer por que ela é falsa? Porque quando um conselho é constituído, ele tem que ter representantes de vários segmentos. Eu conheço da educação, por exemplo. Então, você tem que ter representante de aluno, representante de pai, representante de professor, representante do próprio poder público, mas são pessoas que diretamente estão ligadas de alguma forma ao assunto. Eu acho que ele pode ser aberto para a pessoa ouvir alguma coisa, mas não para ela ser conselheiro, né? Exatamente, tá? Então, por exemplo, uma audiência pública é permitido que qualquer pessoa possa participar da discussão, né? Ele tem uma característica diferente. Uma consulta pública também, tá? Qualquer pessoa, tá? É muito parecida com a audiência pública. À medida que você vai meio que subindo esses níveis, né? Hierárquicos de participação popular, ele vai exigindo pessoas. Eu vou colocar aqui um termo, mas deixa eu tomar cuidado para não confundir. O Conselho de Política Pública ele exige uma participação mais qualificada. Em que sentido? Que a pessoa entenda do assunto do qual ela está debatendo. Uma audiência pública, qualquer pessoa pode ir lá, pode dar a sua opinião, pode dar, né, o seu voto, não precisa ter uma formação numa área ou naquele assunto para discutir. Já a participação em nível de conselho, ela é um pouco mais elevada, você geralmente tem um âmbito nacional, geralmente hoje tem em torno de 50, 55 conselhos, divididos em mais ou menos 25 áreas temáticas, e esses conselhos são pessoas que geralmente vêm da academia, já tem 30, 40 anos de atuação nessa área, então é uma pessoa que tem uma certa propriedade para falar sobre determinado assunto, né? Então minha área é educação, é administração pública. Eu não me meto na área da saúde porque não é da minha área. Ainda que eu tenha a formação em administração pública, ainda que eu atue em gestão pública, eu poderia até ir em ensino superior. Mas saúde, por exemplo, não, já não caberia, tá? Qualquer decisão minha que eu tomasse, ou que o conselho que eu participasse tomasse, poderia ser questionado, tá? Então, nessa primeira questão, deixa eu voltar aqui no slide, tá? A afirmativa 3 e a afirmativa 5, 5 são falsas, tá? As outras são afirmativas verdadeiras, certo? A questão número 2, a gente tem o seguinte: o conceito de publicização, idealizado pela reforma do aparelho do Estado, significa. Então, vou dar um tempinho, um minutinho para vocês pensarem qual é a resposta, e daí eu já venho com o questionamento das alternativas. Tá? Letra C, professor. Carla. C, deixa eu anotar aqui. C de Carla. Ô, caneta, falha não. Mais alguém? Alguém discorda? Quiser usar o chat, fica à vontade, pessoal. Se tiver errada, professor, eu já sei que foi essa que eu errei na prova. 15 segundinhos aí para dar uma pensada. Só não Não vou... é letra E? Helenice acha que é E. Vamos ver. É de Helenice, não C de Carla. Mais alguém, pessoal?
Bom, nessa 2, ele quer saber o conceito de publicização, tá? A publicização, bom, deixa eu ir alternativa por alternativa, daí depois eu explico da maneira geral. Não é a letra A, tá? Porque a letra A está dizendo que publicização é transferência compulsória ao poder público de atividades originalmente de responsabilidade do Estado, como saúde e educação. Então, a transferência compulsória ao poder público é o que a gente chama de estatização. Então, muitas vezes, ou o público exercia, terceirizou e depois assumiu de novo, ou é algo que o privado exerce e depois o público acaba assumindo por interesse coletivo, por interesse. Professor, Travou, né? Para mim, travou também. Acho que cai a internet para ele. Por estado de calamidade. Pronto, voltou. Estou escutando agora, né? Tá, tô. Agora sim. Isso, desculpa, às vezes tem hora que essa internet ela dá uma tropeçada aqui, mas eu consigo ouvir vocês, é vocês que não conseguem me ouvir. Mas acho que agora já retornou. Tá? Então, a B, ela está falando que a publicização é equivalente à estatização das atividades estratégicas. Não é, tá? A estatização, ela não leva em consideração se é atividade estratégica ou não, tá? A C tem gente marcado, deixa eu ir para D. A D também não é, tá? Porque a D está falando que publicização é a ampliação da atuação direta do Estado na área social e redução da sua atuação em setores produtivos, tá? A publicização, ela não foca nenhum tipo de área, ela pode ser aplicada a qualquer área. Pode ser aplicada à saúde, pode ser aplicada à educação, tá? E também não interfere em ser setor produtivo ou não, tá? A E está dizendo que é o movimento... Eu retiro a E, não é não. A E está dizendo que é o movimento de ampliação das informações à sociedade acerca da atuação da administração. E isso é uma questão que, quando cai em concurso, muitas pessoas, Helenice, acabam marcando por associar publicização, publicidade, vou Exatamente, foi o que eu fiz. Informações, tá? Eu cheguei a comentar, acho que não foi em todos os polos, mas em alguns eu cheguei a comentar sobre o exemplo de assumir o Estado de Mato Grosso, passar o hospital regional para uma OS, ou uma OSS, Organização Social de Serviço. Esse processo de passar a gestão do Estado para uma gestão privada, sem fins lucrativos, como é uma OS, uma OSS, esse é o processo de publicização. É a transferência de atividades que eram desempenhadas por entes públicos, especialmente na área social, tá? Mas pode ser educação, saúde, tá? Que são sub-áreas da área social, a entidades privadas sem fins lucrativos. Então, foi o exemplo que eu usei do Hospital Regional em Cáceres, que no governo Pedro Taques foi publicizado por um período, e na publicização ela tem como objeto o contrato de gestão. Então, o público meio que contrata vou colocar privado, mas não é setor privado como um todo, porque o privado como um todo, ele visa o lucro, tá? São as organizações privadas sem fins lucrativos, e o contrato de gestão é um instrumento usado na publicização. Então, o contrato de gestão, ele vai estipular metas, indicadores, indicadores para avaliação de desempenho, para produtividade, que foi o exemplo que eu usei quando é Estado, o médico recebe um salário por mês, independente da quantidade de pessoas que ele atende. Quando é publicizado, quando é passado por contrato de gestão, ele recebe por atendimento prestado, tá? Então, o processo de publicização é eu delegar a entes geralmente privados, associações, organizações sociais sem fins lucrativos, para que essas organizações façam a gestão com recurso público, tá? Só que elas prestam serviço primeiro e depois recebem pelo serviço prestado. Oi, Carla, pode falar. Não, professor, só comentar que o nosso hospital aqui de Arenápolis é administrado por uma OSS.
Ah, sim. Bem provavelmente, Carla, ele teve algum contrato de gestão, tem uma publicização que passou, que delegou isso a ele, tá? Isso aconteceu muito na gestão do governador Pedro Táxi. Só que o que acabou acontecendo? Muitos locais, hospitais, e aí não estou dizendo que é o caso aí de vocês, eles estavam assim atendendo um número muito maior, estava fazendo cirurgia que não era necessária, tinham pessoas que estavam voltando com uma maior frequência sem necessidade, né? E aí começou a gerar alguns questionamentos, tá? Mas, assim, Cáceres é uma cidade de fronteira, tem aqui fronteira internacional, né, com a Bolívia, é uma cidade que é polo aqui na área de saúde, polo educacional, então tem uma diferença aí sobre isso, tá? Então, nessa questão número 2, essa eu acabei colocando justamente para frisar que em concursos públicos, tá? Toda vez que vocês ouvirem essa palavra publicização, sempre vai associar a transferência de atividade do público para o privado, mas o privado, entendam que não é o privado capital ali, direito privado, capital privado, que vai visar lucro, tá? É o capital privado, porém que não tem fim lucrativo, tá? Essa 3, ela é o mais extensa um pouquinho, eu vou dar um tempinho um pouquinho maior aqui para a leitura, e daí já venho com a discussão dela, tá? Então, pode ir falando aí as respostas no chat ou aqui no microfone que eu vou anotando. Meu Deus, eu não... Nós não gravou o vídeo para Edileuza, né, amor? Amor, nós não gravou o vídeo para Edileuza, né? Era. Hoje? Não, era para gravar faz dias, ó. Érica, o seu microfone tá aberto, tá? Desculpa, professor. Né? Estava ouvindo aqui a conversa com o amor. Credo, vai perder uns 5 neurônios para ler uma pergunta dessas. Enorme, desse jeito. Pois é, eu coloquei algumas fáceis, algumas difíceis, tem umas longas, tem umas curtas, entendeu? Mas essa atividade 2, ela tem menos questões do que a 1, tá? Então, teoricamente, tende a repetir um pouco mais aqui as questões, ainda mais com 3 tentativas. Mais um minutinho eu já vou para a questão. Alguém quer arriscar? Pode falar, pessoal. Colocar no chat, abrir o microfone. Professor, na verdade eu não estou conseguindo ler, porque eu estou sem óculos. Ah, tá. Eu estou tentando ler, Já mas ficou é pequenininho, né? difícil. Eu não julgo, cara. Eu troquei E o eu estou óculos no esses celular, dias eu não e... estou no notebook, eu estou no celular, então é pior ainda. Não, tranquilo. O meu óculos me mexeu no grau, tá horrível para ler também. Eu tô aqui até, tem hora caçando a letra aqui para enxergar. Bom, vamos lá. Eu vou dar um tempinho aqui ainda, mas deixa eu pelo menos já ler o enunciado. A reforma gerencial da administração pública brasileira tornou-se fundamental à medida que o processo de globalização surgiu e influenciou o nível de autonomia dos estados, principalmente com relação às políticas públicas. Quanto à administração pública e à estruturação da máquina administrativa no Brasil, assinale a opção correta. Então, vamos lá a julgar as alternativas. Então, a questão A está dizendo que a primeira geração de reformas do Estado nos anos 80 possibilitou um ajuste estrutural microeconômico por meio de ajustes fiscais, da deliberação de preços e da liberalização comercial, tendo como ênfase os programas de privatização em direção a um Estado máximo. Essa afirmativa é falsa. E alguém sabe me dizer o que está errado nela? Estado mínimo, né? Exatamente, tá? Estado mínimo
A década de 80, não sei se vocês já tiveram disciplina de economia, mas a década de 80, ela é conhecida como uma das décadas perdidas do ponto de vista econômico, justamente porque o Brasil vinha de um forte processo de nacionalização, né, por conta do governo militar, e esse modelo militar, do governo militar, de patriotismo, de valorização do que é nosso, ele, na teoria, ele é muito bacana, bonito, porém, com o processo de globalização, de avanço da tecnologia, da evolução da administração, que visa buscar eficiência, né, fazer as coisas de maneira mais rápida, mais eficiente, a indústria nacional, ela não recebeu o devido incentivo financeiro e tecnológico, tá? Ela não teve gasto com ciência e tecnologia, como está ocorrendo nos dias de hoje, tá? Então, se você não tem uma tecnologia para fazer de maneira mais eficiente, você depende do país estrangeiro que gasta com tecnologia, que investe, que faz pesquisa e que consegue fabricar o mesmo produto de maneira mais barata. Então, vou citar o exemplo aqui do Gurgel, do carro Gurgel, que é um carro brasileiro, fabricado, né, aqui no Brasil e criado por um brasileiro. Por que a Gurgel não avançou? Porque não tinha dinheiro para desenvolver tecnologia. Por que a China e o mercado de veículo chinês está entrando aqui no Brasil? Porque a China é expert em produção, é expert em copiar, colar, e né, legislação trabalhista é praticamente inexistente, então a China consegue produzir um veículo muito mais barato que o Brasil. Tá? E nessa década de 80, você tinha justamente a ideia de que deveria ter um estado mínimo e não máximo. Né? O estado máximo seria um estado produtor, o estado bancando tudo, o estado gastando com tudo. E isso ficaria muito caro. A ideia é justamente o oposto. Tá? Então acertaram bem aí onde estava o erro dessa afirmativa. A B, ela diz o seguinte: a reforma do Estado, ou seja, a reforma administrativa, que envolve também a reconstituição da poupança pública e a reforma da previdência social, e pressupõe que, particularmente nas áreas social e científica, o Estado será eficiente à medida que se utilize de instituições e demais organizações públicas estatais para compor as estratégias gerenciais para a execução dos serviços por ele apoiado. O que vocês acham que está errado nessa B? E ela está errada. Oi, Quem arrisca? oi. Oi, Carla, pode falar. Falar que eu não sei. Eu achei ela bem confusa, mas eu acho que nas áreas científica, ali, social e científica, não sei. Então, ela faz uma pequena confusão aqui de reforma do Estado e reforma administrativa, tá? Porque a reforma de Estado seria reformar a composição do Estado como administração pública como um todo, tá? Como se fosse rever as funções de governador, de presidente, dos poderes, tá? E a reforma administrativa, aí sim, tem a ver com a reforma de gestão, tá? Então, ela tem essa pequena confusão, e lá no final ela fala que o Estado será eficiente à medida que se utilize de instituições e demais organizações públicas estatais para compor estratégias gerenciais para execução do serviço por ele apoiado. Então, nesse período aqui, não foi só organizações públicas estatais, porque as estatais eram muito ineficientes. Nesse modelo aqui de reforma, também buscava copiar muito o que era feito na iniciativa privada. Tanto que em alguns governos teve algumas consultorias privadas para melhorar o serviço público. Tá? Então, por isso que essa B está errada. Tá? A C é a resposta correta, mas eu já vou chegar nela. Tá? A D, ela diz o seguinte, que a reforma gerencial do Estado tem como um dos seus objetivos fundamentais proteger o Estado da corrupção e do nepotismo, de modo a manter o direito de cada cidadão com relação, por exemplo, à utilização do patrimônio público com finalidade pública, mesmo que em detrimento dos interesses privados. O que está errado na D aí? Não pode ser,
Não pode pensar em detrimento dos interesses privados, muito pelo contrário, né? Ela quer. E eu Exatamente. acho que também o nepotismo e a corrupção foram da reforma burocrática mais, né? Exato. Eles aparecem mais no patrimonialismo que a burocrática visou corrigir, tá? Como a gente mencionou, não que corrigiu lá não tem nos dias de hoje, né? Mas ela mais evidenciado no modelo anterior. Porque ela quer enxugar o Estado, ela quer outras coisas, né? Isso, exatamente. Então, a utilização do patrimônio público com finalidade pública, ele deve obedecer aos interesses públicos. Então, tem, por exemplo, algumas prefeituras que elas montam em algumas comunidades ali, perto da zona rural, aqueles resfriadores de leite, né, para que vários produtores rurais depositem o seu leite ali, né, do gado de leite, e o caminhão da leitearia passa para recolher. Mas o prefeito está ajudando o dono do laticínio, né? Porque vai ficar muito fácil para o dono do laticínio ir lá e buscar esse produto. Mas, ainda que o dono do laticínio seja beneficiado por buscar o produto num lugar só, se não for assim, ele não vai ter condição de pegar nos produtores daquela comunidade. Então, o laticínio é beneficiado, mas a população, a comunidade, é muito mais o interesse coletivo dela, até porque se tiver um segundo laticínio, um terceiro laticínio, você não vai deixar exclusivamente só para aquele laticínio pegar, tá? É que muitas vezes, vou pegar como Cáceres aqui, em Cáceres mesmo, é um laticínio só, e que custa ter leite para fabricar queijo, mussarela, né, os subprodutos derivados do leite, porque Cáceres é uma cidade com a zona rural muito grande e o caminhão, o custo para buscar esse leite em várias comunidades seria muito caro e inviabilizaria esse comércio. E os produtores também não teriam como levar esse leite até o laticínio e sem isso não teria o laticínio funcionando, não empregaria ali 20, 30 pessoas. Então tem todo uma justificativa para explicar, né, que ainda que você tenha um privado com certo interesse, porém o interesse coletivo sobressai ao interesse privado, né? Se você estivesse montando exclusivamente para esse laticínio, aí é errado. Tendo 2, 3 laticínios e dando prioridade só para um, tá errado, tá? Agora, montando ali, tendo 2, 3, 4, 5 laticínios, aí não tem problema, o interesse coletivo é pela população ali, das comunidades rurais e não do laticínio ali em si, tá? E aí ela diz que com a criação da Escola Nacional de Administração Pública, em 1985, o Estado passou a ser intervencionista, embasado na expansão dos órgãos e das entidades da administração indireta, enfatizando o seu controle em busca da eficiência e da centralização política administrativa. O que está errado na E? Tudo. Praticamente tudo, né, Erenice? Então, a Escola Nacional de Administração Pública, ela visou capacitar o servidor, ela não buscou ter ação de intervenção. Mas assim, não foi lembro o nessa ano de época? criação dela. Mas acho que foi até um pouco antes, acho que nem lembro se foi em 85, ela é mais antiga, tá? Se eu não me engano, não me recordo agora. Mas ela não teve, não tem o caráter de fazer intervenção nos órgãos e na entidade. O papel dela é capacitar o servidor para que este servidor possa, sim, dar conta do serviço dali do qual ele se efetivou, ele se concursou. E também não é só na administração indireta, é da direta e indireta, tá? Ainda que na indireta tenha um número de empregados efetivos um pouco maior, proporcionalmente, que o da direta, tá? E a C é a resposta correta. Deixa eu voltar aqui no slide que eu troquei a tela, tá? A C, então, nesse caso aqui, é a resposta correta, porque ela diz que a reforma do Estado tem como objetivo tornar o Estado mais governável, com maior capacidade de governança, de modo a não só garantir a propriedade e os contratos, como pensado pelos neoliberais, mas também para complementar o mercado na tarefa de coordenar a economia
e promover a distribuição de renda mais justa, tá? Algumas pessoas acabam até questionando um pouco essa questão, mas garantir contrato é um termo do neoliberalismo, então está defendendo o Estado menos intervencionista, tá? Mas a ideia da reforma do Estado é fazer com que ele se preocupe com aquilo que realmente interessa. E aquilo que é acessório, ele joga para o mercado, ele joga para a administração indireta, ele joga para os estados e municípios, tá? Então ele deve se focar naquilo que é realmente essencial, tá? A questão número 4, deixa eu ler aqui o enunciado, daí eu dou mais um minutinho para vocês pensarem, tá? Ela diz que o plano diretor para a reforma do aparelho do Estado, de 95, definiu novos modelos de organização para a administração pública federal. São eles, tá? E aí quer saber qual desses itens corresponde aos modelos adotados pela administração pública federal. Um minutinho, rapidinho. Organizações sociais, as agências reguladoras e as parcerias público-privadas? Oi, Carla, desculpa. Organizações sociais? Agências reguladoras e parcerias público-privadas, a letra C? Não, não é a C. Alguém mais? Confusa, que Nossa Senhora. Professor, se não é a C, é a D. É a D, tá? A resposta correta é a D. Então, o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, o que ele veio fazer, tá? Lá do governo Fernando Henrique Cardoso, com o Ministério da Reforma do Aparelho do Estado, MARI, ele criou esse plano e ele visava separar, tá? Dividir, né, a gestão ou compartilhar a gestão do Estado com as organizações sociais, as agências executivas e as agências reguladoras. As organizações sociais por meio da publicização dos contratos de gestão. As agências executivas são aquelas que executam, elas tanto fiscalizam quanto elas executam, tá? A agência executiva, ela é um tipo de autarquia ou fundação pública que tem uma qualificação jurídica que vai dar maior autonomia gerencial. Então, a agência executiva, ela, de fato, ela coloca, assim, a mão na massa. Enquanto que a agência reguladora, ela não coloca essa mão na massa, ela não faz, tá? Então, por exemplo, uma agência reguladora que a gente pode ter hoje em dia, você pode ter a AGER, tá? A agência, acho que reguladora de estradas e rodagens. Então, a AGER, ela fiscaliza, ela libera e ela pode estar executando o serviço de transporte público. Só que executar transporte não é muito forte dela, tá? Mas ela geralmente faz ali o papel de um pouco mais fiscalizador. A agência reguladora, a gente tem a ANEEL, que é de energia elétrica, a Anatel, que é das telecomunicações, que elas criam as regras para que o privado execute, né, por meio de concessão pública. Então, o que tem de característica dessas três, tá, da organização social, da agência executiva e da agência reguladora, é o Estado abrindo mão de ser o executor e delegando, seja por meio da publicização do contrato de gestão, seja por meio da terceirização ou da delegação de atividades pelas agências reguladoras, ou seja, por meio das agências executivas, perdão, ou seja, por meio das agências reguladoras que vai regular o mercado e dizer como que o privado vai atuar, tá? Na C, as organizações sociais estão corretas, tá? As agências reguladoras estão corretas, mas as parcerias público e privadas, elas não são objetos da reforma e aparelho do Estado, tá? Parceria público e privado
permitir que o privado possa exercer o lucro em cima, tá? E a PPP, né, as parcerias público e privadas, elas têm um outro instrumento de fiscalização e de gestão. E, na verdade, ela é mais recente, ela é depois da Constituição, da Emenda Constitucional 19 de 98. Então, ela é um pouquinho mais recente. Esse plano diretor foi ali em 95, que foi o escopo inicial dessa reorganização do Estado, tá? Então, na letra A, as parcerias público e privada está errado, tá? As autarquias e fundações, se fossem por meio de agências reguladoras, seria correta, mas faltaria as agências reguladoras, tá? Elas seriam as agências executivas, faltaria aqui as agências reguladoras na A. Na B, ela fala dos consórcios públicos, tá? Que é um outro modelo diferente, é quando você tem vários municípios juntando para pagar a conta. Então, o consórcio municipal de saúde, você tem os municípios ajudando no orçamento de um hospital público, proporcionalmente à população sua atendida, tá? Então, é um modelo um pouquinho diferente, já é um modelo mais novo também, não foi objeto dessa reforma. Organizações federais são órgãos federais, não se encaixa, não tem nada a ver. E a autarquia executiva é quase que um pleonasmo, né? Toda autarquia ela é executiva e também está errado, tá? E aí fala das agências executivas, ok, as fundações, tá? Que na verdade geralmente está contida dentro das agências executivas, e as organizações públicas não estatais, que seriam aqui as empresas públicas, também seria errado, tá? Então, na 4, a resposta correta é a letra D de dado, tá? Passando aqui para a questão 5, que fala das instituições participativas. Então, as instituições participativas podem ocorrer em diferentes contextos, apresentam características diversas e são inseridas em diferentes estruturas de funcionamento. Julgue os itens e assinale a resposta correta. Um minutinho só para vocês darem uma pensada, daí eu já retorno aqui, tá? Quem quer arriscar? Quem quer dar um palpite? A C? A C, alguém discorda da Helenice? Helenice tirou 10, né, Helenice? Tirando 10 no questionário, vai com média 10 da disciplina não, agora. mas no primeiro eu não tirei, eu tirei 9. 9? No primeiro eu tirei Mas 9. achei que tinha tirado 10. Ah, verdade, tá certo. Então, deixa eu ver aqui quem é de Biana e isso, de Biana concordou com você também, né, na C. Eu gosto dessas questões assim, porque você pode eliminar, né? Pela eu lógica. Também gosto. Porque a 3 ali é absurda, né? Então você tira todos os itens que tem a 3. Exatamente, é uma estratégia de estudar para concurso, Helenice, né? Exatamente. Você já sabendo que tem uma assim que é certeza, você já elimina várias outras alternativas, né? Então, e sabendo que uma está totalmente errada e pelo menos uma totalmente certa, já reduz bastante ali as possibilidades de marcação, tá? Então, na afirmativa 1, né?
ela diz que o surgimento de instituições para a participação social tem como a principal motivação a insatisfação com os resultados produzidos pelas instituições tradicionais da democracia representativa. Tá? Essa afirmativa ela é verdadeira. Tá? Então, o surgimento das IPs ela tem como, né, fato motivador a insatisfação nos resultados produzidos pelos modelos de gestão tradicional e pela democracia representativa. Né? Então, isso fez com que as pessoas criassem essas instituições para auxiliar, para participar, como, por exemplo, os observatórios sociais, que fiscalizam os orçamentos, as licitações públicas. Tá? Então, elas visam auxiliar ali a população, principalmente no controle social. Então, a 1 é verdadeira. A 2, o desenvolvimento de instituições que consultam a sociedade ou a colocam como parte das políticas públicas está ancorada na promessa da promoção de uma democracia mais justa e com maior capacidade distributiva. Tá? Essa 2 também é verdadeira. A ideia de popularizar essa questão das instituições participativas, ela está relacionada justamente a ter uma democracia mais justa e para que o poder de decisão, a capacidade de julgar se o gestor está fazendo bem ou mal, certo ou errado, seja amplamente debatido, seja amplamente discutido. Tá? É muito triste a gente ver aí, nesse período eleitoral, pouquíssimos debates de ideia. Né? A gente tira pelos debates... Eu até, na verdade, gostei muito das duas mulheres que estavam ali participando como candidata a presidente, né? A Simone Tebet e a outra que eu esqueci o nome, acho que é a Raquel, nem tinha ouvido falar o nome dela, né? Soraya Tronic. Soraya, isso, obrigado, Soraya, né? E, de fato, elas debateram ali propostas, né? Ó, no meu plano de governo, a minha ideia de governo é essa, essa e essa. Né? E é uma pena que as pessoas acabam, muitas vezes, fazendo o seu voto pela pessoa e não pela proposta que ela tem. Né? Às vezes, esse fanatismo exagerado faz que a gente decida um voto por alguém. Eu me incluo nisso, porque isso já aconteceu comigo antes, hoje eu já estou mais elucidado com relação a isso. E você passa a olhar as propostas ali com mais cuidado, né? E é uma pena que o estelionato eleitoral não é tão combatido, não é tão penalizado como é em outras regras, né, em outros países. Então, às vezes, isso dá direito, o fato de não punir, né, a impunibilidade faz com que eu prometa pedaço de terreno na Lua para todo mundo que votar em mim, e depois eu vou dizer que não tinha foguete para levar, não teve condição, a pandemia dificultou aqui, eu consegui arrumar um pedaço da Lua para todo mundo, né? E fica por isso mesmo, e tem gente que vota, enfim, né? Mas as IPs ajudam nessa promoção da democracia mais justa. A 3, ela está dizendo que recentemente dezenas de milhares de instituições participativas foram criadas e todas estão em perfeito funcionamento na gestão presidencial de 2019 a 2022, gestão essa que fez a maior ampliação das instituições participativas. Né? Dezenas de milhares? Sim. Muito, né? Muito falsa, que acabou fechando, né? E não é nem só em dezenas de milhares, né? Na verdade, na atual gestão teve o contrário, teve efeito contrário, acabou fechando muitos conselhos. Principalmente no meio ambiente, né? Meio ambiente, alguns da área da educação. Sim. Por exemplo, você tinha, igual eu falei, começa a misturar política de Estado com política de governo. Tinha algumas políticas de Estado que elas trabalhavam na questão da inclusão e na questão puxa, fugiu o nome aqui agora. Da elucidação das pessoas, do que é uma pessoa homossexual, do que é uma pessoa né, de gênero, aquela coisa toda. Né? E aí, como isso acaba mexendo muitas vezes com religião, e
tem uma base religiosa que apoia a atual gestão, né, acabou sendo contra aquilo, mexendo, e aí muito dos conselhos e das IPs que funcionavam para discussão e para dar suporte nesse debate, nessa discussão, simplesmente foram encerradas, extintas por um decreto, tá? Então, esse é o ponto que está fora o dezenas de milhares, né? Dezenas de milhares, a gente está falando de 10 mil, 20 mil, e não tem tudo isso também. Tá? Então, a 3 está errada. E a 4, ela diz que essas instituições contam com a participação da sociedade civil e do Estado no processo de restabelecimento de suas relações. Então, essa 4, ela é verdadeira, tá? Então, as instituições participativas, elas contam com isso, que elas contam com que a sociedade participe e que o Estado dê espaço para elas participarem, tá? Para que as relações sejam ali totalmente estabelecidas. Oi, quem que me chamou? Eu. A gente tem que lembrar que, quando fala ali no processo de restabelecimento das suas relações, que isso se deu no processo pós-regime militar, né? Onde não haviam relações entre sociedade civil e Estado, né? Bem lembrado, Helenice. Inclusive, por exemplo, o surgimento ali da UNE, da União Nacional dos Estudantes, né? Falar a UNE é da esquerda, a CUT é da esquerda, né? Tem várias críticas com relação a essas entidades de classe, né? Seja estudantil, trabalhista, enfim. Mas foram essas entidades que acabaram confrontando ali os regimes militares, que eram muito autoritários, não era aberto ao diálogo, né? O militarismo, ele é bem rígido na sua cadeia de comando. Então, essas instituições acabaram ajudando, né, na criação dessas IPs, né, das instituições participativas, e foi o que voltou a fazer com que a ponte, né, as IPs foram a ponte entre a sociedade e o Estado, uma vez que, quando o governo militar assumiu o Estado, ele derrubou essa ponte e só ele que decidia quando e como levar as informações para a sociedade. Tá? Então, muito bem lembrado, Helenice, por esse ponto. E na questão número 5, aí, a resposta correta é a letra C. Tá? Na 6, constitui como exemplos de inovações eleitorais e inovações deliberativa, respectivamente. Então, toda vez que vocês verem uma questão de concurso ou de prova que falar respectivamente, ele quer saber primeiro, né, nessa sequência, um exemplo de inovação eleitoral, tá? E um exemplo de inovação deliberativa, tá? Então, primeiro um exemplo de inovação eleitoral e segundo um exemplo de inovação deliberativa, tá? Um minutinho só para vocês darem uma pensada, eu já retorno de novo. Alguém quer tentar? Eu tento, mas não tem mais ninguém que quer falar, não. Senão, como diz a minha filha, você não consegue assistir aula e ficar de boca fechada, não? Não, Helenice, pode falar que isso sirva, né, de motivação para as outras pessoas falarem também. É a primeira. Apesar de eu não concordar com o júri popular, porque todo ano eles me chamam para ser... Olha, esse júri é terrível, né? É tenso, né? Mas é a primeira. Na Unemat estavam chamando o reitor também para participar do júri. Não Nossa. que ele não possa, mas a questão é que a universidade tem muita decisão para se tomar todo dia ali, e não dá para ele ficar tipo, o dia inteiro no júri e a universidade esperando ali as respostas. Eu estou pensando seriamente em cometer um crime. Um crimezinho leve. Para ser desqualificada, né? Desqualificada. Uhum. Negócio de ser pessoa idônea, libada, não está dando lucro, não. É verdade, né?
Mas é a primeira, né? A inovação. É a primeira, tá? É a primeira, exatamente, tá? Então, aqui, eu resgatei isso aqui lá do slide, né? Para a gente recapitular, né? Na questão dos exemplos, né? Então, voto eletrônico, tá? É um exemplo de uma inovação eleitoral, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo, tá? E o júri popular, tá? A gente tem um exemplo de inovação deliberativa. Tá? Eu vou marcar aqui embaixo, mas é aqui em cima, tá? Só para não tampar aqui. Então, as audiências públicas, tá? Elas vão compor uma inovação consultiva, tá? Então, vamos explicar primeiro, né? A inovação eleitoral, ela visa aumentar a participação da população. Então, a gente não tem aqui no Brasil voto por correspondência, né, para nossa eleição de prefeito e governador, mas o modelo americano utiliza, tá? Isso foi muito questionado, inclusive nesse debate de voto eletrônico, voto impresso, chegou-se a cogitar essa questão do voto por correspondência, tá? E já a inovação deliberativa, ela visa aumentar, né, o poder de decisão, de deliberação das pessoas por meio de decisão particular, pessoal, popular, né? Então, tem muito juiz que o embasamento de condenar ou absolver um réu é puramente popular, né? Eu não lembro, Helenice, como funciona, mas acho que tem que ter consenso entre os jurados, né? Eu participei há muitos anos atrás, eu nem lembro. Não, não precisa. Não precisa? Acontece assim, quando a gente vai para a sala secreta, eles fazem as perguntas baseadas nos quesitos dos atenuantes e dos agravantes, no caso do promotor e do defensor ou do advogado de defesa, né? Uhum. Aí a gente não fala nada, ninguém sabe o que o outro tem, a gente não conversa sobre o assunto. Eles dão duas cédulas, um sim e um não. Aí vem a pergunta, por exemplo, fulano de tal, no dia tal, estava de porte de arma de fogo e atentou contra a vida de alguém. Geralmente, se isso foi visto por alguém, ou se ele é réu confesso, né? Uhum. Aí a gente só responde sim ou não. Todas as perguntas a gente responde sim ou não. E aí, com base nisso, o juiz dá a pena, no caso. Sentença, né? Diferente porque o direito nos Estados Unidos ele é totalmente diferente. Lá fala, né, 7-0, 2-1. Uhum. No júri brasileiro você não tem isso. Ninguém sabe. Entendi. Se ficou 6-1, 5-2, 4-3, 7-0. Isso não é divulgado. Nem lá dentro da sala. Assim, lá dentro da sala eles contam, né, quantos sim, quantos não. Mas isso não é tornado, não é revelado para o público. Então, não precisa ter consenso, porque não tem empate, porque nós somos em 7, né? Uhum. E outra coisa, quando dá, por exemplo, 4 votos sim, já para a contagem, porque não tem mais como... Até para não dar unanimidade, né? Talvez. É para proteger os jurados mesmo. O objetivo é esse, para proteger, porque daí não se sabe quem votou sim, quem votou não, quantos votaram. Bacana. É nesse sentido. Mas ela é deliberativa no sentido de que a gente que decide, o juiz só define a pena com base na legislação, né? Entendi. Não, bacana, né? É uma... Bacana de uma falar, inovação, né? Para quem não participa, né? Quem não está ali. Bem legal. A audiência pública, né? E o orçamento... meu mouse estragou, peraí. E o orçamento participativo, né? A audiência pública, ele tem a ver com as inovações consultivas, tá? Então, teve, né, a audiência pública para discutir o orçamento do município, né? Audiência pública para debater com a comunidade se eles querem que a estrada mude de lugar, por exemplo, né? Se vai construir ou fechar, geralmente, quando é para abrir as coisas, faz audiência pública. Quando é para fechar, os gestores, os prefeitos aí não gostam de fazer audiência pública, não. Mas muitas vezes a lei e o próprio Ministério Público exige que se faça. Tá? E o orçamento participativo ele é um exemplo de inovação e cogovernança, né? Ainda que as pessoas não tenham poder total, controle total sobre o orçamento,
mas o fato de fazer as audiências públicas e de consultar aquela comunidade, aquele bairro, aquela região, como que eles querem que o dinheiro seja empregado, é uma inovação, tá? A C fala de consultas eletrônicas e referendo, né? Então, consultas eletrônicas têm a ver com inovações da democracia eletrônica, tá? E o referendo, ele tem a ver com as inovações de democracia direta, tá? Porém, os referendos, eles não têm poder total, legal, assim, de alterar as leis, tanto que quando teve lá o referendo sobre o desarmamento, as pessoas votaram para não desarmar, para se manterem armadas, né? E não necessariamente isso já virou lei, isso já virou uma regra. Mas há algumas consultas, há alguns referendos que são feitos com relação à questão de mandato presidencial, de acabar com reeleição e seu mandato de 5 anos, né? Então tem toda Professor, uma discussão. Oi, Elenice. em 93 ou 94, teve o plebiscito. Não sei quantos anos você tem, mas eu participei do parlamentarismo, do presidencialismo. Isso entraria aqui, né? Um plebiscito, ele tem o mesmo conceito de referendo ou ele é... Sim, a diferença do referendo é que ele basicamente vai mostrar mais. O plebiscito ele tem uma força maior. O plebiscito ele tem que virar lei, entendeu? Ele obrigatoriamente tem que ser convertido em lei. Já o referendo, não. Ele é um caminho, ele é um rumo para que a gestão pública saiba a vontade da população. Tá? Basicamente, é essa a diferença entre eles. Tá? Entendi. Obrigada. E o voto pela internet, né, ele é um tipo semelhante, até poderia ser ali uma inovação eleitoral, mas ele acaba sendo ali uma inovação da democracia eletrônica, né? O voto pela internet também, raramente a gente vai ter aqui no país. Na Unemat, a gente tem muito voto para coordenador de curso, diretor de faculdade pela internet, voto eletrônico, porém, para reitor, o voto ainda permaneceu na cédula de papel. Por quê? Tá? E por que para coordenador faz eletrônico e para reitor faz em voto de papel? Porque a eleição para reitoria ela é muito disputada. Ela é a eleição mais disputada que se tem internamente. E sempre gera questionamento, né? Uma eleição para coordenador de curso ali, diretor de faculdade, às vezes nem tem 2 candidatos. A grande maioria delas nem tem, chega a ter 2 candidatos. Então, ela daria para fazer eletrônica. Raramente alguém vai contestar o resultado dela. Já a eleição de reitor sendo feita de maneira eletrônica, poderia haver questionamento, porque diferente do sistema eleitoral, o sistema, por exemplo, que a Unemat utiliza para as eleições, ele pode ser hackeado, ele tem acesso à rede e por ter acesso à rede, ele tem chance de ser hackeado. Diferente da urna eleitoral, que não tem acesso à rede e não pode ser hackeado, tá? Se for, dá para ver. Quer falar alguma coisa, Lenice, ou não? Não. Tá. Achei que tinha Desculpa. aberto o microfone para falar. Não, tranquilo. Tá? Vamos passar para a próxima questão. Tá? Já estou acabando já. 6. Ai, cadê a 7? Acabou comendo a 7 aqui. Bom, vamos para 8, tá? Direto a 7 eu acabei acho que apagando sem querer aqui. O controle social é a figura central de uma democracia. Acerca desse conceito, é correto afirmar que... Um minutinho para vocês darem uma pensada. Controle social.
Alguém chuta? Alguém quer arriscar? Ana Paula foi de A. Também? Então essa... Eu também. Também, né? Ah, Essa 8, pessoal, eu já vou direto nela e depois eu vou explicar as outras, tá? Então, essa 8, realmente a resposta dela é a letra A, tá? Então, o controle social pode ser exercido por cidadãos, por grupos organizados ou não, e requer esforço e atuação conjunto do Estado e da sociedade. Então, quando a gente fala que o controle social pode ser exercido por qualquer cidadão, organizado ou não, significa que eu posso ter grupos formados especificamente para fazer o controle da saúde, da educação, ou não. Posso simplesmente pegar e decidir por minha conta focar na determinada área. Então, eu não preciso formar um grupo também para fiscalizar. Eu mesmo posso, sozinho, enfrentar isso, correr, buscar as informações, para que eu questione a administração pública. Tá? A B, ela fala que os mecanismos para a participação e controle social nos municípios são regulamentados exclusivamente pelo Estatuto das Cidades. Tá? O que vocês acham que está errado nessa B aqui? Alguma dica? O que está errado na B? Alguém arrisca? Existem uma série de mecanismos, né? Depende do tipo de controle, não existe um mecanismo único. Isso, e não tem, e na verdade, assim, o Estatuto das Cidades, ele até pode dizer as formas de controle social, mas ele não pode tratar exclusivamente desses controles, tá? E também a participação social, o controle social, igual eu falei, quando o Estatuto das Cidades, ele vai prever os cargos que são deliberativos, né, que têm direito a voto, e como que o cidadão participa ou se elege, né, como é que ele entra para participar dessa decisão. Mas isso não impede também que qualquer cidadão fiscalize qualquer ação, né, do ente público, seja com acesso à informação, seja através dos portais de transparência e por aí vai. Tá? Então, o município, ele até pode dizer, né, regulamentar no sentido de quem vai ocupar, por quanto tempo pode ocupar, mas ele não pode criar mecanismo para barrar pessoas a participarem, a exercerem, na verdade, o controle social. Tá? A C está dizendo que o controle social exercido pela sociedade civil equivale ao poder político na medida em que busca controlar o processo decisório das democracias. Tá? Então, quem arrisca aí o que está errado na C? O controlar está errado, tá? Exatamente, Ana Paula. Tá? Ele pode até ser um controle social, até pode ter uma proximidade com o poder político, no sentido que ele pode politicamente influenciar alguma decisão e tal, mas ele não busca controlar o processo decisório. Tá? Ele visa a mostrar o melhor caminho ou tentar corrigir um caminho torto, mas ele não visa controlar o processo decisório, ele funciona como uma assessoria, tá? Indicando ali possíveis erros que podem estar acontecendo, mas o papel como é que eu posso dizer assim, punitivo ou deliberativo, nem sempre ele tem, tá? Ele só fiscaliza e ele pode encaminhar isso a um Tribunal de Contas, ao Ministério Público, para que esse sim faça ou dê mais atenção naquela demanda que ele apontar. Tá? A D está falando que os conselhos de políticas públicas são o único instrumento de controle social regulamentado, sejam consultivo ou deliberativo. Tá? Nessa D, eu já vou até direto aqui.
Então, esses conselhos de políticas públicas, eles não são, como é que eu falo assim, instrumento de controle social regulamentado. Não tem uma regulamentação para ele existir. Se eu quiser controlar, se eu quiser questionar se o município pode ou não fazer aquela obra, eu vou fazer a minha pesquisa, vou usar os meus argumentos e vou encaminhar isso para um órgão de controle, tá? Consultivo, tá? Eu posso participar a qualquer momento. Deliberativo, não. Deliberativo eu tenho que ver os estatutos, as regras, leis, decretos, para aí sim poder participar, me qualificar primeiro para aí sim poder participar dessa deliberação, tá? E aí ela fala que o controle social é uma ação que depende exclusivamente da sociedade, uma vez que a decisão de participar do processo decisório das políticas públicas é dos cidadãos. Muita gente pode confundir e marcar essa como correta. Quem sabe dizer o que está errado nessa aí? Alguém arrisca? Exatamente, Helenice. Não depende exclusivamente da sociedade, tá? O controle social, ele pode ser designado pelos políticos, ele pode ser designado pelos gestores, tá? E a decisão de participar do processo decisório é do cidadão, claro, ele decide se participa ou não, mas ele tem que ser incentivado para isso. Não é só pegar e falar, não, nenhum cidadão reclamou, então tá tudo certo. Tá? Existem instrumentos para você poder incentivar a participação das pessoas nesse controle. Tá? Hoje, na prática, muitos acabam fazendo uso político desse controle social. Então, às vezes, você tem pessoas ali fazendo realmente um papel de fiscalização ali, não pode dar um passo fora, que já vira notícia, já vai para jornal, já vai para Ministério Público, e isso não que seja ruim, né? Mas, às vezes, só levantar o fato sem as evidências, né? Só falar que a prefeitura está comprando um notebook superfaturado. De repente vai ver aquele é realmente o preço, ou aquele é o valor de mercado, porque a garantia tem que ser dada ali no local, e não garantia balcão, que você manda o produto, né? É um equipamento comprado para as escolas, então é um equipamento de qualidade melhor, não é da prefeitura em si. Então, esse controle social, ele precisa ser amplamente discutido, debatido, as pessoas precisam ser incentivadas, mas o Estado pode também, tá? Não só deixar a decisão em cima do cidadão, o Estado também pode convocar e pode, a bem do serviço público, nomear pessoas para participar desse processo. Porém, se isso fica na mão dele, a chance dele nomear um chegado, um cupincha, um assessor, né, que não vai fazer controle nenhum, só vai dar respaldo nas decisões, é muito grande, tá? Então, pessoal, eu acho que acabei apagando sem querer aqui a questão 7, quando eu fui duplicar aqui a questão 6, mas basicamente era isso. Esse banco está menor do que o banco de dados da outra, né, da anterior. Eu, para trabalhar aí mais ou menos 7 questões, eu não vou pesquisar outra aqui para não dar muito mais tempo, já estamos com 1h15 aqui de aula, e eu relembro, né, que a atividade ela já está aberta ali desde ontem, ela vai até dia 12, se eu não me engano, de setembro, deixa eu só confirmar aqui, tá? Então tem mais ou menos aí, menos de 2 semanas, 12 dias, 13 dias para poder fazer, e qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato, né? Se tiver alguma questão ali que você não acertou, né? Talvez você consiga identificar ali que está alguma dúvida, printa, manda para mim no e-mail que eu dou uma olhadinha. Mas eu dei uma revisada nelas, o gabarito tá correto, tá? No mais, queria agradecer aí a oportunidade de ter ministrado aulas para vocês esse semestre, por ter conhecido vocês, por ter ido ao polo, né? Conhecido um pouquinho mais aí de vocês.
no próximo semestre, eu até estava aprovado para ministrar uma disciplina, mas por conta da minha agenda aqui, que acabou apertando bastante, eu acabei declinando, né, desistindo dela, mas em semestres futuros pode ser aí que a gente se tope novamente, tá? Então, vou encerrar por aqui, né, já agradecendo a todos aí pela participação, né, participação efetiva de vocês aí durante as aulas, e no mais me colocar à disposição aí para outras dúvidas, tá certo? Então, vou encerrar aqui, tá, para não ficar muito extenso, para quem for assistir depois, e qualquer dúvida, só me avisar, tá? Boa sorte aí na tentativa, na atividade. Dia 13 aí as notas já estão liberadas, vocês já sabem quem passou, quem ficou de exame final, né? Torcendo aí para todo mundo ser aprovado, tá? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Milhões de brasileiros nos primeiros 30 dias dos céus.